Olá pessoal, mais uma vez juntos e hoje nós estaremos iniciando a nossa terceira aula de radiestesia e radiônica e vamos continuar comentando sobre o uso do kit básico, né, que é composto pelo diafragma, decágono duplo e o desimpregnador. Então a gente voltando a lembrar, porque nós temos que sempre ter a coerência, né, de trabalhar com a radiestesia, que é importantíssimo. Temos ética, né, porque nós temos acesso a muitas informações do cliente, né, principalmente nome, endereço, data de nascimento, né, e muitas outras informações que o cliente, confiando no terapeuta, né, no nosso trabalho, acaba nos passando. Então eu sempre recomendo que vocês, ao atender as pessoas, sempre façam uma ficha, né? É normal na terapia holística, né? Você ter uma ficha com o maior número de dados do cliente e sempre guardar, porque amanhã depois você faz uma reincidência de atendimento e você já tem lá a ficha do cliente, não precisa pedir tudo de novo. Eu sempre recomendo, né, para a gente trabalhar com o testemunho fabricado, né, como a gente faz lá com o pedaço de papel e coloca os dados do nosso paciente ou cliente, né, escrito de preferência com lápis, né, que dá mais consistência e, como a gente fala, também dá mais massa para aquele objeto, no caso o testemunho, né? E aí nós colocamos eles nesses três gráficos. Toda vez que nós fizemos um testemunho artificial, né, para se tornar ele verdadeiro, nós temos que primeiro passar pelo decágono duplo, né, que é para poder ativar e fazer esse testemunho a existir, né, porque o decágono ele tem esse poder, ele vai potencializar esse testemunho. Então ele vai transformar aquilo que, como eu disse, artificial, numa representação do nosso cliente ou do objeto sendo analisado, avaliado ou tratado, né? Aí vai depender da questão, se a gente vai estar fazendo emissão de energia ou se nós vamos estar fazendo uma análise da energia, né? Então vai depender muito do caso, mas de qualquer jeito, para esse testemunho fabricado, nós temos que colocá-lo no decágono duplo para ser potencializado, né? Aí você trabalha em cima disso e ele vai ficar pronto. Normalmente, o ideal é que a gente trabalhe com o pêndulo, mas vocês ainda estão numa fase de treinamento com o pêndulo, então a gente vai passando algumas informações sobre alguns gráficos para vocês irem nesse meio tempo fazendo experiências sem todas as ferramentas, né? Vamos trabalhar só com o testemunho e também vamos trabalhar com alguns gráficos, né? Então, no caso, a gente põe para o decágono, depois o mesmo testemunho nós colocamos no desimpregnador, porque apesar de ter passado pelo decágono, né, nós vemos que o desimpregnador ele tem o quê? Ele tem também um decágono simples, né? Mais quatro círculos que são proteção, então ele já tem o potencializador do decágono, mais o nível de proteção que também estaria protegendo o nosso testemunho e as 72 flechas que compõem também para fazer a energia centrífuga. Então, quer dizer, ele limpa de vez mesmo, né? Aí esses testemunhos já está bem, como a gente fala, desimpregnado, que é o nome do nosso gráfico. E depois nós passamos ao diafragma, que é para ele poder, além de tudo, limpar de qualquer resquício, né? E não ter problema de sobrar alguma energia sobre ele, porque o diafragma ele eleva o campo vibracional, né? E também ajuda a fazer a limpeza e harmonia. E ele acaba limpando de qualquer outra energia negativa. Então, é como a gente faz? A gente faz uma peneira nesses, usando os três gráficos, né? Então, o nosso testemunho ele acaba ficando muito bem harmonizado, equilibrado, protegido, né? É claro que nós temos na apostila várias informações sobre os três gráficos, né? Espero que vocês estejam lendo, né? Porque eles podem ser utilizados de várias maneiras, né? Você tem ele como essa atividade, mas também você pode aproveitá-los de outras maneiras para fazer pedido também. O próprio decágono
você vai potencializar um determinado pedido e vai conseguir a sua realização. O diafragma também é a mesma coisa, você vai pegar o pedido do que colocou no decágono e também potencializar e limpar ele de outras energias, às vezes até a sua própria energia negativa, e que aquele pedido possa ser realizado. Uma coisa super importante, né, que a gente tem que sempre deixar aberto para vocês é a questão do que pode e o que não pode ser feito na radiestesia ou em qualquer outro conhecimento que mexa com energias. Então, no caso, nós estamos trabalhando, né, no terapeuta holístico, que são três métodos, né? A radiestesia, a numerologia e o feng shui. Todos eles acabam, como a gente fala, intervindo nas energias das pessoas. E ao mesmo tempo, quando vocês fazem algum trabalho, vocês também estão mexendo no livre-arbítrio da pessoa. Então, eu sempre recomendo que tudo que vocês forem fazer, se vocês forem usar pessoas em laboratórios, elas têm que ficar sabendo, principalmente quando vocês usam na numerologia e na radiestesia, tá? Porque vocês têm data de nascimento, né? Nome da pessoa, e é importantíssimo essa ética, né? Se a pessoa não ficar sabendo, vocês estarão mexendo no livre-arbítrio, e é uma situação que vocês acabam assumindo de responsabilidade em vocês, né? Então é importante que, se vocês forem fazer laboratórios, pessoas acima de 18 anos, todos eles têm que autorizar vocês, mesmo sendo filhos, tá? Os filhos jovens, né, menores de 18 anos até uns 15, ainda é parte de responsabilidade dos pais, aí tudo bem. Se vocês têm pais idosos, aí também vocês podem utilizar esses laboratórios, né, principalmente utilizar os gráficos de radiestesia para melhorar a vitalidade, a saúde, né, diminuir dores e etc. Então é importantíssimo que vocês tenham ciência disso. Outra coisa que é importante é o segredo e a ética, né? Todo o atendimento que vocês fizerem tem que ficar entre vocês, o local que vocês atenderam e o seu paciente. Vocês não podem fazer comentários, nem tampouco utilizar como exemplos para outros clientes, né? É sempre bom, apesar de ter muita gente quando tem depoimento, como a gente fala, que eles dão por vontade própria, aí é interessante, mas normalmente não pode se fazer esse tipo de comparação, porque vocês estão trabalhando individualmente com cada ser e cada experiência é uma experiência, é agregação, né? Agrega para você o conhecimento, mas não serve como a gente fala, argumentos para tentar vender uma outra consulta. É importantíssimo vocês terem essa base na sua vida profissional para também não ficar iludindo, vamos dizer assim, pessoas, porque muitos têm resultados e outros não, né? Muitas vezes fui indagado, mas tudo dá certo na radiestesia? Não, não dá. Eu mesmo tive problemas tentando fazer algumas experiências, né? Um caso foi até tentar vender um terreno e eu levei mais de 2 anos para vender esse terreno, depois que eu achei que podia colocar simplesmente nos gráficos e milagrosamente a venda acontecer, e não é bem por aí, porque eu não tinha me atentado a um problema que existia nesse terreno, e por isso que talvez eu não vendia, porque eu tinha que solucionar aquele problema. Eu achei que era uma coisa simples e não foi. E depois que eu resolvi, aí acabou dando tudo certo. Então, os gráficos eles funcionam por quê? Porque eles são ondas de forma, né? A forma, eles vão emitir ondas através da ressonância e aí as coisas vão acontecer. Não é um objeto de mágica, né? Nem milagrosa. Ele simplesmente trabalha dentro das ondas de forma, né? O famoso ODF, né? Então o que acontece? É uma situação entre o universo e esses desenhos que os gráficos possuem, né? Então tudo tem um certo tempo. A gente dá alguns períodos e vocês vão trabalhando sobre isso. Então é importantíssimo que vocês saibam como utilizar os gráficos e também como atender as pessoas e como também vocês vão fazer esse tipo de atendimento ou, como a gente fala, as experiências de laboratório, tá? Eu só estou deixando isso ok, porque nós estamos iniciando
o processo de radiestesia, e eu acredito que quando vocês começarem a conhecer bem mais, vocês vão se empolgar, porque realmente é um tipo de terapia muito funcional, ela é realmente, como a gente fala, emocionante, né? Ela te traz muitos benefícios e aí você às vezes acaba se empolgando quando a gente está no início de ver tanta, como a gente fala, maravilhas acontecendo, né? Então eu estou dando esse esclarecimento a vocês. Outras perguntas que me fazem é assim: o gráfico feito no papel, ele é bom, não é? É o seguinte, o gráfico utilizado no papel, principalmente se for em folha sulfite, ele é limitado, porque ele tem uma massa muito pequena, né, para dizer que é uma massa inexistente, com uma folha de papel não tem quase nada de massa. Mas se vocês utilizam os gráficos imprimindo em ao menos papel cartão, né, vocês vão ter um uso mais satisfatório. Mas o que acontece? O papel é muito fino. Às vezes a gente recomenda, vá numa gráfica e peça, porque as impressoras caseiras não conseguem imprimir no máximo um papel cartão, né? Que é aqueles papel um pouco mais grosso, né? Eu acho que deve ter 130, 150. O ideal é utilizar lá de 250 a 300, né? Da gramatura do papel. As nossas impressoras caseiras não conseguem imprimir nesse papel. Aí você tem que ir em gráfica. Aí você tem que pegar as imagens e levar e pedir para fazer numa gráfica. Aí você pode fazer até em papel maior e você acaba utilizando. Eu sempre recomendo no início, né, que vocês vão estar treinando, fazendo os seus laboratórios, que imprima, se possível, no papel cartão em casa mesmo ou numa lan house, né, que vai sair mais em conta e vocês podem imprimir uma quantidade razoável para vocês usarem, né? Enquanto vocês não atendem pessoas, que aí não tem como atender com o papel, vocês podem utilizar os gráficos de papel que não vai ser tão saturado nem impregnado assim tão rápido, porque dá para vocês fazer os experimentos. Agora, posteriormente, depois que vocês adquirirem prática e conseguirem estar trabalhando com os gráficos, a gente recomenda que vocês adquiram ao menos os três gráficos, né? O diafragma, o decágono duplo e o desimpregnador, em placas de ao menos 32 por 32 e que elas tenham no mínimo 2 milímetros de espessura, que vocês vão usar muito esse gráfico. Normalmente vocês vão precisar até mais de um, mas de início esse kit é de bom tamanho. Normalmente quando vocês fizerem atendimentos, principalmente se vocês forem trabalhar junto o radiestesia e o feng shui, vocês acabam sempre dando para o cliente a relação dos gráficos, que é o kit cama, kit banheiro, né, kit fogão, algum outro gráfico que vocês vão pôr independente em algum cômodo de proteção, 7 círculos ou o 9 círculos, aí depende, vocês podem falar para o cliente comprar o Joshua, né, que é outra proteção também, aí pode comprar para o micro-ondas, que é o escape. Então vai depender muito da situação e de cada diagnóstico. É claro que vocês vão ter muitos gráficos para imprimirem, né? Vão ter os relógios radiestésicos quando vocês começarem a trabalhar com o pêndulo e fazer diagnóstico. E esses todos dá para usar o papel cartão, né? Porque eles impregnam bem pouco, eles são mais de diagnóstico. Então você vai utilizar. Agora esses que, como a gente fala, é pau para toda obra e você tem que usar constantemente, aí a gente tem que investir numa ferramenta um pouco melhor, né? Então eu espero que vocês possam ter tempo para ler essa apostila, porque nós vamos ficar um período conversando nas aulas sobre os gráficos desta apostila e algumas coisas que vocês possam fazer para utilizar. Então, se a gente faz essa questão dos testemunhos, a gente sabe que o testemunho, uma fotografia também é legal, aí você faz o mesmo processo. Eu sempre prefiro, mesmo já sendo fotografia, eu também passo pelos três gráficos, né, a fotografia, porque ela pode vir impregnada, não sei quantas pessoas colocaram a mão naquela fotografia, se ele envia para a gente de alguma outra maneira, pode ser, hoje em dia ficou mais fácil, a foto vem pelo celular, né, por um e-mail ou por um WhatsApp, né, então você acaba você mesmo imprimindo, mas mesmo assim,
Se você tiver que imprimir fora da sua residência, você vai ter o problema da pessoa lá da Lan House pegar o papel, já vai também impregnar. Então, para evitar, como a gente fala, problemas, eu sempre passo, mesmo a fotografia, eu passo direto nos 3 gráficos. Quando é um testemunho biológico, né, o fio de cabelo, um pedaço de unha, né, isso aí já não precisa tanto, eu simplesmente faço a desimpregnação e ativação e beleza pura, mas mesmo assim eu sempre uso os 3 gráficos. Acho que, como diz, nunca é demais, né? Ao menos a gente já tem a certeza que está funcionando direitinho. Então o que acontece? Hoje eu vou dar uma explicação para vocês fazerem um laboratório que não requer fazer testemunho, nem tampouco você precisa pedir autorização para alguém, etc e tal. É o que? A gente trabalhar com o gráfico que está aqui na apostila, que é o alta vitalidade. Então o que acontece? Eu vou correr até a página. O alta vitalidade, ele nos traz muitos benefícios e o uso dele é, como a gente fala, multifuncional, porque a gente pode trabalhar tanto com o testemunho, né, como com objetos. Então, por exemplo, algumas pessoas, né, gostam de cristais, né, de quartzo, né, ou depende de outras coisas. Então, o que a gente pode fazer para utilizar esse gráfico? Né? Ele é uma alta vitalidade, então ele acaba melhorando a nossa energia. Né? Em alguns momentos, se você coloca aí um testemunho da pessoa, claro que tem o trabalho, né? Não é só tão simples você fazer o testemunho, né? Você transforma aquele testemunho, passa, né, naquela etapa dos 3 gráficos anteriores, e aí você vai trabalhar aquele testemunho. Você pode ter também a fotografia ou o pedaço de unha, um fio de cabelo, né? Mas é como eu expliquei a vocês, é tão simples fazer um testemunho artificial para cada cliente que não vejo o problema porque de a gente ficar pedindo testemunho biológico, né? Então eu prefiro fabricar o testemunho. Eu normalmente não guardo testemunhos, eu utilizo para aquele trabalho, depois eu incinero o testemunho, ponho fogo, né? Quando eu vou trocar os gráficos, eu uso também gráficos de papel, né? No início eu usei bastante. Eu sempre faço o seguinte: o gráfico impregnou ou saturou, porque o papel ele vai ficar amarelado, ele vai quando ele começar a saturar, ele parece que começa a criar a orelha, né? E eu também não usava muitos gráficos por muito tempo, né? Então o que eu fazia? Eu simplesmente dobrava e depois punha no lixo reciclável, né? Porque não precisa queimar e estragar, né? É bom que papel, por exemplo, vocês possam enviar para a reciclagem. No caso do testemunho, não, porque tem os dados da pessoa, né? Então nessa parte a gente tem que incinerar, né? Colocar fogo. Agora, os gráficos não são impressões, então se você dobra o papel lá e depois coloca no lixo que vai ser reciclado, beleza pura. Você está fazendo 2 trabalhos, né? Está desimpregnando a situação, né? Porque ele já está saturado, aí vai para o lixo mesmo. E também ajudando a natureza, porque é uma folha a mais que vai ser reciclada. Então a gente tem que pensar nisso. A nossa consciência como terapeuta holístico e que está procurando uma evolução, como a gente fala, espiritual e até material e tudo na vida, a gente tem que sempre estar de olho aberto às novas informações, oportunidades e realidade. Então a reciclagem é importantíssima. Aí o que acontece? Voltando à questão, o gráfico de papel funciona? Funciona. A única coisa é assim, se você tem uma massa limitada, ele vai levar um período maior. Quando vocês aprenderem a diagnosticar com o pêndulo e os relógios radiestésicos, vocês vão ver que comparando o tempo de um gráfico feito no papel e um gráfico numa placa de PVC ou de PS ou de cobre, é bem mais rápido nesses que tem mais massa, né? Claro que a gente trabalha conforme a possibilidade, então não há para como chegar e sair correndo, porque são muitos gráficos a serem adquiridos e a gente tem que fazer as coisas como a gente disse, com o pé no chão, porque um bom terapeuta
ele vai aprendendo com as ferramentas e vai evoluindo. Isso é assim, a vida de todo mundo, né? A gente pode até começar com um monte de gráfico, né? Mas eu acho que é mais legal você ir treinando para ver quais são os gráficos que você vai mais se adaptar e assim adquirir esses gráficos que realmente vão servir de ferramenta a você. E não simplesmente ler a apostila e apostar nos gráficos que estão na apostila. É claro que é legal você ter todos os gráficos, né? É muito importante isso. Mas também é importante você trabalhar a sua intuição e dar lugar aos primeiros gráficos que vão realmente lhe trazer benefícios na questão do trabalho, né? Então aqui a gente está comentando sobre essa questão, né? Utilizando o Alta Vitalidade, você pode fazer muitas coisas com ele. O Alta Vitalidade, por exemplo, você compra lá uma pulseira, aí você passa lá nos 3 gráficos para desimpregnar, para limpar, para ativar, ela vai ficar beleza pura. Aí você vai e deixa ela por 1, 2, 3 dias no Alta Vitalidade. Se essa pulseira tiver cristais, melhor ainda, porque eles vão ficar impregnados com uma energia de vitalidade que vai estar te suprindo. Mesma coisa você pode fazer com uma pedra rolada, né, tipo um quartzo verde, que dá para levar no bolso, né? Na bolsa não digo, mas no bolso é interessante, né? Você pega, coloca também nesse gráfico e deixa energizando por um período. Eu normalmente sempre deixo por uma média de 3 dias, né? É legal porque normalmente é assim que você tem que fazer a troca, né? Quando a gente for trabalhar utilizando o pêndulo, os relógios radiestéticos, vocês vão ver que tudo tem um período de 72 horas. A gente fala 3 dias, né? Mas depende da hora que você começa, são 72 horas. Aí você sempre tem que renovar, né? Para refazer toda a energia. Então você vai lá e faz a reativação. Então, no caso de utilizar dessa maneira simples, né? Eu coloco um quartzo verde no centro do gráfico alta vitalidade, deixo ele por um período de 2, 3 dias, depois pego ele, essa pedra vai estar energizada. Lembrando que tem que passar nos outros gráficos. Você comprou a pedra em algum lugar, muita gente pôs a mão, ela vai estar impregnada. Então sempre colocando na seguinte ideia. Tudo que você for trabalhar em radiestesia, antes tem que passar no decágono duplo, depois no desimpregnador e no diafragma, né? Isso é, como a gente fala, é base, é básico, tá? E aí você vai utilizar tudo aquilo. Então, aí, no caso da pulseira, no caso da pedra rolada de quartzo, pode ser uma outra pedra, não precisa ser exatamente o quartzo. Aqui, como a gente fala de alta vitalidade, a gente lembra de uma boa saúde. Então, o verde tem a ver com a saúde, né? Mas você também pode utilizar, se você gostar de um quartzo rosa, qualquer outra pedra vocês podem utilizar. Tem que ver a análise daquela pedra, se ela pode ficar dentro do bolso, por exemplo, uma pirita. Eu não recomendo você utilizar perto do corpo, porque o tratamento que ela tem, ela solta alguns gases, né? Então, se ela ficar úmida, ela aumenta a proliferação desses gases. Então, a perita é um lugar que não pode ficar é uma pedra, né, que não pode ficar em lugar úmido. Então, você evita de utilizar perto do corpo. Mas as pedras quartzo, né, verde, amarelo, depende da situação, um quartzo vermelho, né, uma que traz energia também, né? Dependendo da situação, você além de trazer alta vitalidade, vai trazer, como a gente fala, energia, né? Porque a pedra vermelha ela traz energia, principalmente se ficar próximo do chakra básico, você vai ter bastante energia, né? Então é tudo a questão de você ir se aprimorando. A gente não consegue passar muitas informações, porque tudo tem o seu limite, e não dá para bombardear vocês com tanta informação, mas algumas coisas a gente vai dando abertura e vocês com o próprio conhecimento e também acredito eu que futuramente irão pesquisando, vocês vão começando como diz, a moldar o seu conhecimento mais algumas técnicas que vocês aprendam ou pesquisem e vocês vão ver que dá para usar de vários modos a radiestesia com um número limitado de gráficos, né? Você não precisa ter todos os gráficos existentes no mercado, porque infelizmente é muito gráfico, né? Então você acaba
se aperfeiçoe em uma boa parte deles que são os mais utilizados e você usa. Aí você faz também, se você quer energizar um ambiente, a mesma coisa, você compra aquelas pedras de rio, aí novamente passa lá nos 3 gráficos anteriores e coloca no alta vitalidade, porque você vai ter o quê? Durante esses 3 dias que você deixar as pedras no alta vitalidade, elas vão ficar tão energizadas, né? E quanto maior a pedra for, mais ela absorve de energia. Você vai colocar depois essas pedras encostadas na parede, elas vão automaticamente energizar a residência toda ou o local que elas tiveram, um escritório, uma sala comercial, seja como for. Então é uma questão de se utilizar. Às vezes você acha que o gráfico tem só um uso, mas não, tem várias maneiras de você trabalhar o próprio gráfico, né? Um exemplo também que muitas vezes dá certo é você também aumentar a vitalidade na água. Você pode pegar e deixar uma jarra por um período e depois ir tomando essa água. Ela também vai estar energizada. Suponhamos que vocês também queiram que essa água seja energizada com a cor verde. Aí vocês vão colocar um pedaço de papel verde sobre o gráfico, né? E coloca a jarra em cima. Aí ela vai ter a energia da autovitalidade mais a energia do verde que traz saúde. Se vocês quiserem mais comunicação, né, mais espontaneidade, mais otimismo, a mesma coisa. Você pega um pedaço de papel verde, amarelo, desculpe, coloca no centro desse gráfico e ao mesmo tempo coloca a jarra em cima. Aí você vai estar sempre ampliando a sua vitalidade e junto vai vir a comunicação, vai vir o otimismo e etc. Né? Então existem várias maneiras para você trabalhar a radiestesia, isso nesse primeiro instante. É mais demorado? Sim, porque você só está se limitando a usar o gráfico e, como diz, a emissão das ondas de forma, né? Porque aí é um trabalho simples, você não vai estar ativando com o pêndulo, não vai estar colocando um outro gráfico para potencializar. Então tudo isso é com o tempo. Vocês vão aprendendo, tem que aprender a manusear o pêndulo, né? Para depois, posteriormente, a gente ir trabalhando os relógios radiestésicos e também fazer as informações por testemunho ou por outras informações também, por endereço, por planta. Então é legal. O uso realmente desse gráfico, ele é muito bom, principalmente para você manter o seu vigor físico, né? Uma saúde boa e realmente usufruir de ter uma alta vitalidade. A gente também trabalha de preferência com o antidor, né? Que é o gráfico de baixo. E se vocês verem, ele também tem praticamente a mesma situação, né? Do alta vitalidade. Só muda a numeração, que são códigos. A diferença deles, porque eles realmente são, como a gente diz, gráficos de proteção. Eles são feitos de círculos, né? E o que realmente emana a grande energia são esses números impressos nos gráficos. É um outro gráfico que realmente funciona muito bem. Se você colocar o testemunho no centro desse gráfico e deixar por um período lá, com certeza as dores irão diminuir. É claro que se você tiver um gráfico de bastante massa, a tendência é ser mais rápido. Mas eu já fiz experiências comigo mesmo no gráfico de papel e teve dores que eu fui fazer exercícios a mais do que devia, né? E acabei tendo tipo uma distensão e pus lá a minha fotografia nesse gráfico antidor, mesmo sendo uma folha de papel cartão, né? Deixei lá no cantinho porque era uma experiência e realmente a dor era forte porque eu fui levantar um peso um pouco maior do que eu podia. Fiz direitinho, mas acabei no dia seguinte tendo a distensão e a dor não passava, né? Claro que eu usei aquelas pomadas, né? Mas coloquei no antidor e depois de 3 dias eu já estava bem melhor, né? Quer dizer, eu volto a dizer, o de papel funciona, porque infelizmente, né? Eles foram substituídos por coisas mais modernas. O pessoal foi estudando cada vez mais a radiestesia e aí eles acabaram chegando a conclusões que quanto mais massa, melhor. Mas antigamente o pessoal
fazia esses gráficos riscado no papel, nem impresso era, né? Era desenhado à mão e era utilizado em papéis, né? Então, quer dizer, a gente sabe que funciona. A única coisa é que ele satura e impregna muito mais rápido do que os gráficos hoje modernos feitos de PVC e de PS, né? Ou de cobre. Eu, particularmente, uso bem poucos de cobre, né? Os PS e o PVC é muito mais fácil de limpar, né? São mais práticos, também são mais leves, né? E também o preço bem mais acessível. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu sempre deixo vocês orientados, porque assim, eu no início eu me empolgava bastante e corria atrás das coisas, achando que eu tinha que comprar de tudo e tudo que eu ficava sabendo eu queria adquirir. E isso acaba nos prejudicando, porque você acaba comprando coisas que não são necessárias, né? E depois com o tempo a experiência te ensina que você pode fazer muitas coisas com um número limitado de ferramentas, né? É claro que você tem que ter o básico para trabalhar, mas esse básico ele se torna fundamental. Então, se você tem que fazer um trabalho na radiestesia, é importantíssimo você siga esses parâmetros, né? Não seja afoito, né? Como a gente diz, não tenha pressa nem ansiedade, porque você tem que ir gradativamente galgando as informações. E na radiestesia a gente tem que treinar bastante e importantíssimo, estudar muito, né? Porque a quantidade de gráficos na apostila é limitada. Mais à frente terão outros, né? Mas é importantíssimo que você saiba para que cada gráfico serve, para depois a gente ir utilizando no dia a dia, né? Porque muitos deles dá para fazer como eu expliquei aqui no Alta Vitalidade e no Antidor. Você pode utilizá-los simplesmente com os testemunhos ou com objetos, né? Você pode fazer o uso desses gráficos de mil maneiras, porque a ressonância, né, a questão da sintonia, eles vão emitir as ondas de forma e aí a coisa vai funcionar. Voltando sempre a dizer que não são gráficos milagrosos, né? Não são mágicos, tudo tem um tempo para acontecer e se você faz direitinho, realmente acontece. Mais à frente a gente vai trabalhar a questão de como realizar um bom pedido, né? Para você colocar palavras corretas e não ter problema do seu pedido se atrapalhar no universo. Mas de vez em quando isso ocorre. Mas aí mais à frente, né, vocês vão aprendendo, porque é fundamental quando a gente tem o conhecimento e principalmente usa, né, as ferramentas tipo o pêndulo e os relógios radiestésicos, você vai tendo as respostas, né? O próprio pêndulo lhe diz se aquele pedido foi formalizado ou não, se ele já está programado, entendeu? Às vezes você vai lá no relógio radiestésico, você na tua cabeça acha que o pedido pode ser resolvido tipo em 2, 3 dias, aí ele vai dizer que no mínimo você vai ter que deixar 25 dias lá utilizando no gráfico, aí de 70 a 72 horas você vai ter que ir lá e reativar, ou seja, de 3 em 3 dias você vai ter que ativar aquele gráfico, vai te ensinar a utilizar mais de um gráfico ao mesmo tempo. Então, quer dizer, hoje a gente está trabalhando desse modo, iniciando. Primeiro, a gente conhece esses gráficos que são mais básicos, né, no cotidiano, que dá para usar eles para várias coisas. E aí, daí para frente, a gente vai trabalhando mais aprofundadamente e com outros segmentos, tá bom?